Olha, hoje a gente vai falar de corrida espacial, só que esquece um pouco aqueles nomes de sempre. A nossa história hoje é sobre um protagonista totalmente novo e talvez surpreendente na exploração do cosmos, o continente africano. Pois é, quando a gente pensa em exploração espacial, logo vem à cabeça, né? NASA, Roscosmos, enfim, os gigantes que sempre estiveram nas manchetes. Só que o cenário, olha, tá mudando, e muito. E se eu dissesse que uma das histórias mais incríveis da exploração espacial hoje em dia está sendo escrita num lugar que pouca gente imaginaria? É exatamente essa jornada inesperada da África rumo ao espaço, uma jornada que sinceramente quebra um monte de estereótipos. É uma história que precisa, e muito, ser contada. E veja bem, não é uma promessa para um futuro distante, não. A gente está falando de coisas que já estão acontecendo. Satélites em órbita agora mesmo, agências espaciais superativas e um crescimento que está literalmente redesenhando o mapa da exploração espacial mundial. Mas para entender de verdade para onde a África está indo, a gente precisa dar uma olhada para trás. E quando eu digo para trás, é bem para trás. A verdade é que a conexão do continente com as estrelas é uma coisa, assim, milenar. Essa linha do tempo aqui é impressionante para dizer o mínimo. Pensa só, há 35 mil anos atrás, o osso de Lebombo já indicava algum tipo de contagem, talvez dos ciclos da Lua. Aí a gente avança milhares de anos e chega em Nabta Playa, com um alinhamento de pedras super complexo que servia como calendário astronômico. E claro, no século XIII, Timbuktu já era um centro de conhecimento sobre os céus. Ou seja, a tecnologia mudou, com certeza, mas essa vontade de olhar para o céu, essa sempre esteve lá. Ok, agora vamos dar um salto gigantesco no tempo, direto para o século XXI. Aquela observação antiga do céu, ela evoluiu. Virou uma nova ambição, uma verdadeira corrida espacial africana, que está sendo marcada por um crescimento que, sinceramente, a gente nunca viu antes. Mas que crescimento é esse, afinal? Pensa aí, quantos países africanos será que têm programas espaciais hoje? Chuta um número. 5? 10? O número real é este aqui, mais de 20. Isso é uma demonstração muito clara de que o espaço virou uma prioridade no continente. E olha, não são só projetos no papel, tá? Estamos falando de agências super importantes, como a SANSA da África do Sul, que é fundamental para o monitoramento do clima espacial no mundo todo, ou a NASERDA da Nigéria, que tem satélites focados em gerenciar recursos. Cada uma delas é, na prática, um motor de inovação. Esse gráfico aqui, ele conta uma história por si só, e é uma história poderosa. Dá uma olhada. Nos anos 90, um único satélite. Nos anos 2000, já vemos um saltinho, 5. E aí na década de 2010, uma explosão, mais de 40. Isso não é um crescimento comum, linear, é uma aceleração exponencial. Mostra que o continente não está só participando, sabe? Está correndo para garantir o seu espaço. Tá, legal. Mas aí vem aquela pergunta, né? Uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Poxa, com tantos desafios urgentes aqui na Terra, por que investir tanto dinheiro para ir para o espaço? A resposta, por incrível que pareça, é muito, muito prática. O ponto principal é entender o seguinte: para a África, o espaço não é um luxo, não é ficção científica. É uma ferramenta. Uma ferramenta essencial para resolver problemas bem reais que estão acontecendo aqui e agora. Vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Um satélite lá de cima consegue prever uma seca. Isso pode salvar colheitas inteiras, garantindo comida na mesa de muita gente. Um outro satélite pode rastrear navios, ajudando a combater a pesca ilegal que, nossa, acaba com as economias locais. A tecnologia espacial não está lá longe, flutuando à toa. Ela está aqui embaixo, protegendo recursos e conectando pessoas. E esse gráfico aqui deixa a estratégia por trás disso tudo bem clara. Olha só. 45% dos satélites são para observação da Terra, mas 30% são para comunicações. Juntando os dois, dá 75%, 3/4 dos satélites estão focados em resolver diretamente os maiores desafios do continente. Isso não é sobre explorar por explorar, entende? É sobre usar a tecnologia espacial para impulsionar o desenvolvimento. Mas o verdadeiro pulo do gato, o grande salto para o futuro, não vai vir de cada nação agindo por conta própria. A próxima fase dessa jornada toda é movida por uma ideia muito poderosa: a colaboração pan-africana. E no coração dessa visão, dessa colaboração, está a Agência Espacial Africana. Imagina ela como se fosse a maestrina de uma grande orquestra, sabe? Coordenando os talentos, os recursos de mais de 50 nações para criar uma sinfonia, algo que nenhum país conseguiria fazer sozinho. Essa frase aqui resume tudo. Garantir nosso lugar entre as estrelas vai muito além de só fincar uma bandeira em algum lugar. Significa ter autonomia, sabe? Ter soberania tecnológica.
E principalmente usar o espaço como uma alavanca para o desenvolvimento e para ter mais influência no cenário global. Certo, mas como se chega lá? O plano é bem claro. Primeiro passo, fortalecer a base em cada país. Segundo, conectar todos esses pontos fortes, ou seja, fomentar a colaboração. Com essa base sólida, o terceiro passo é desenvolver tecnologia própria, nacional. E por último, talvez o mais importante de todos, usar tudo isso para inspirar a próxima geração, que é quem vai levar essa jornada muito mais longe. É uma jornada que, no fim das contas, fecha um círculo perfeito. Começou lá com os antigos que olhavam para as constelações buscando orientação e agora chega num novo tipo de constelação, uma rede de nações africanas que juntas estão traçando o próprio caminho no cosmos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Com uma história tão rica e um futuro colaborativo tão promissor, qual será o próximo grande salto da África? Bom, uma coisa a gente pode ter certeza. Para o continente africano, o céu definitivamente não é o limite. É só o começo.